Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus amores? Saudades? Vamos lá? Essa daqui é a lição 3 da escola dominical, que fala sobre Absalão, que era um exemplo de rebeldia. E o nosso versículo-chave é: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a base dessa lição está em 2 Samuel 15, de 1 a 6, e em 2 Samuel do 18, capítulo 18, do 9 ao 14. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus de poder, que, ó Pai, esse venha ser um tempo, ó Pai, de nós aprendemos mais um pouco do que Tu quer falar conosco, Senhor, que nós possamos, ó Pai, conhecer e prosseguir em Te conhecer, que nós possamos, ó Pai, sermos cheios de Ti e que nós, Senhor, ajuda-nos, Pai, a não cometer os mesmos erros que Absalão, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes e andarmos conforme a Tua vontade, Pai. No nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Então, como eu já falei, né? A nossa lição fala sobre Absalão, que era um exemplo da rebeldia. Mas o que é rebeldia? Rebeldia significa oposição, resistência a obedecer à autoridade. Meu Deus. E mais, a Bíblia diz que porque a rebelião, né, a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Misericórdia. Ah, eu nunca fiz nada assim de errado, nunca fiz nenhum feitiço. Será? A Bíblia diz que se você for rebelde, se você se opuser às autoridades, você está sendo feiticeiro. Isso é muito sério. E tem que ser, gente, tem que andar em obediência. Não adianta andar em rebeldia, não adianta querer ser o bambambam, eu faço, eu posso e aconteço, não é assim. A Bíblia diz que nós temos que ser obedientes às autoridades e não sermos rebeldes às autoridades, que nós, né, as autoridades que eu digo, pode ser pai, mãe, o professor é uma autoridade em sala de aula, o pastor é uma autoridade na igreja, o seu líder na igreja é uma autoridade sobre você, no seu serviço, o seu chefe. Então, assim, a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes às autoridades, não é por isso que você também vai sair, quem não for acima, né, que não tem um cargo acima do seu, que você vai sair pisando em todo mundo e sendo rebelde e aprontando 1001, não, né? Vamos ser educados, termos respeito, educação, né? Para que tudo corra bem, amém? E olha só, a Bíblia diz que rebeldia, né? Todo mundo sabe, rebeldia é pecado, então, ou seja, ele é um sentimento diabólico. E foi esse sentimento diabólico que entrou dentro do coração de Absalão. Ele era um dos filhos de Davi, então ele também poderia ser um herdeiro do trono, né? Mas Davi tinha muitos filhos, mas ele seria, ele era um sucessor do trono, né? Como a gente vê lá no Reino Unido, né? Aqui, né? Nos nossos tempos da rainha lá da Inglaterra, a rainha Elizabeth, a gente sabe que o seu filho é o sucessor, né? O príncipe Charles é o sucessor ao trono, e depois do Charles vem o filho mais velho, e depois vem os netos, e assim vai indo, né, sucessivamente. Então, lá em Israel era a mesma coisa. Então, ele já era herdeiro, ele já era um dos sucessores ao trono. Mas ele não estava feliz com isso, não. Ele queria mais, ele queria naquela hora o poder, ele não queria nas coisas que acontecessem no tempo de Deus. E olha só, ele começou a tramar contra o seu pai, contra o rei Davi, para que ele assumisse o trono de Davi, né? Meu Deus. A gente pensar que, tipo, um filho tramando contra o pai para
assumir o poder no lugar do pai, como se o pai... tô nem aí pro meu pai. O importante sou eu. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, a gente faz a mesma coisa. A gente não tá nem aí para Deus. Deixa Deus pra lá. Nem vejo ele. Tô nem aí, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E aí a gente quebra a cara, né? Aí a gente faz as coisas, se arrepende, fala, putz, devia ter obedecido, né? Meu pai. Poxa, Deus, eu sabia que eu devia ter pedido orientação de Deus. Deus falou para mim não fazer e eu fiz. Porque simplesmente queria satisfazer os nossos, né? A gente às vezes muitas vezes quer satisfazer aos nossos desejos e não ao desejo do outro. E olha só, a Bíblia diz que Davi, quando colocou o nome de Absalão, o significado de Absalão é pai da paz. Poxa, glória a Deus, se você colocou um filho com o nome de pai da paz, você está declarando que ele, né? Você quer que ele seja paz, que ele seja uma pessoa pacificadora, que ele leve união, harmonia para as outras pessoas. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com Absalão. Muito pelo contrário, né? Ele pensava em guerra, pensava em rebeldia, em rebelião. Ele não estava nem aí para o significado do nome dele. E Davi, ele tem uma parcela de culpa nisso, né? Porque Davi, ele era um exímio rei que até hoje se fala do nome dele. A gente sabe que a descendência de Jesus veio através da descendência de Davi. Mas olha só que coisa. Ele administrava e cuidava muito bem da sua parte profissional, que era ser rei. Mas da sua casa, ele deixava a desejar. Ele tinha muitos filhos, então ele não conseguia dar atenção para todos, não conseguia levá-los de acordo, todos, conforme a vontade de Deus. E tinha hora que ele, tipo, passava a mão na cabeça e fazia de conta que ele não estava vendo nada. Não sei, né? Tipo, já ensinei, já falei que não é assim, e deixar pra lá e vamos tocar o barco. Mas isso gerou um problema muito sério na família de Davi. Como ele tinha muitos filhos, ele não tinha só filhos homens, ele também tinha filhas mulheres. E uma das filhas dele, que chamava Tamar, ela foi estrupada pelo seu próprio irmão, que chamava Amon. Amon desejava Tamar, que era sua meia-irmã, que era sua irmã só por parte de pai, e ele a desejava. E ele, o que ele fez? Ele armou um plano, falando que estava doente, para levar a Tamar até o quarto dele. E quando ela chegou lá, achando que ele estava doente, que ela ia prestar cuidados ao seu irmão, ele a estrupou. E olha só, isso daí gerou uma revolta maior ainda em Absalão. O que Absalão fez? Foi lá e matou o seu meu-irmão. Matou Amon, porque Amon tinha estrupado a sua irmã. Olha, que coisa triste, né? Se não tem regras, o caos se instala. Né? Nós estamos vivendo agora numa época de pandemia, aí o pessoal está falando, não está cumprindo as regras. Claro que tá, a gente está em casa, eu estou em casa. Você está em casa. Mas olha aí, agora estão antecipando feriados, estão querendo fazer lockdown, né? Que é o fechamento total da cidade. Por quê? Porque as pessoas não cumprem a regra. E quando você não cumpre a regra, gera caos. E o que acontece? Absalão, ele não estava cumprindo as regras. E, lógico, seu irmão também não cumpriu a regra, óbvio. Mas olha só, além de ele ter matado seu irmão, ele fugiu, né? Ele teve que fugir, porque ele ficou com medo. Mas Davi, como pai, não corrigiu. Davi sabia que ele tinha matado, que Amon tinha estrupado Tamar,
e que Absalão havia matado, mas mesmo assim ele não fez nada, ele não tomou atitude nenhuma. E aí, olha só, Absalão já estava revoltado, já não queria cumprir as regras, já queria fazer tudo do jeito dele. E aí, quando Davi não toma nenhuma atitude contra Amon de correção, Absalão ficou com mais raiva ainda. E aí, ele começou. Aí que ele falou: bom, agora mesmo, meu pai não tem justiça, meu pai não tem senso, porque olha o que meu irmão fez, né? Tudo bem, eu matei ele, mas meu pai não fala nada, não, né? E olha só. E o que que ele fazia? E aí, o que que ele começou a fazer? Ele ia para a porta da cidade, quando as pessoas chegavam para falar com Davi, ele, tipo, ficava, olha, não, vocês, ele não escuta vocês direito, vocês precisam de um rei, pode falar, e ele todo bonzinho, tipo assim, uma pessoa que escutava o que as pessoas queriam falar, não, pode deixar, quando eu for rei, eu vou ser justo, eu vou fazer. Então, as pessoas começaram a ficar com o pé meio atrás com Davi. E, nossa, olha Absalão, ele se preocupa com a gente. Mas isso nada mais era do que um plano dele para usurpar o trono do seu pai, para tirar Davi do trono, entendeu? E olha só, e a gente sabe que esses sentimentos são malignos, de ódio, de amargura, de decepção. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Mas nós podemos ser libertos e salvos, né? Deus, ele pode curar as nossas feridas através da oração, através da sua palavra. Nós conseguimos ser livres dessas coisas. Então, olha só, o que ele fez? Ele foi lá, tipo, vou dar um de bonzinho pro meu pai. Foi lá, se reconciliou com Davi, entendeu? O que ele fazia? Ele, pro pai dele, ele era uma coisa, bonitinho, né, de reconciliação, que estava tudo bem. Mas por trás, ele fazia com que as pessoas se revoltassem contra o Davi, entendeu? Que as pessoas achassem que Davi não era o rei que deveria ter lá, entendeu? Ele não queria, ele queria de todo jeito que o seu pai saísse do trono para que ele pudesse entrar no lugar dele. Ele não honrava Davi. Mesmo Davi sendo um bom rei, mas ele não era um exemplo de pai terreno. E isso gerou confusões, conflitos. E Absalão, ele queria levar todos esses problemas familiares, ele queria induzir ao povo que também, assim, não assim falando, não, meu pai não é um bom pai, então ele não é um bom rei. Não. Isso era uma coisa inconsciente que Absalão fazia. Porque ele tinha raiva, ele tinha, assim, ódio contra o seu pai. E ele queria ser um rei, né? Ele queria poder na realidade. Mas Davi, com todos os seus defeitos de pai e terreno, ele era um bom rei. Ele governava certo, ele fazia as coisas de acordo com a palavra do Senhor, né? Só que, olha só, Davi, ele nunca imaginaria que o seu filho, que tinha o nome de pai da paz, fosse se revoltar tanto contra a vida dele, né? Olha, ele tinha tudo. Absalão, se você fosse ver, ele tinha tudo. Ele era um príncipe, ele morava, ele tinha as melhores coisas, tudo que ele quisesse estava lá, porque ele era filho do rei. E só que ele não tinha um pai que escutasse, que ele pudesse se abrir, se comunicar e falar. Falar, olha, das angústias, dos medos, de tudo. E muitas vezes, quando isso acontece, muitas vezes não, é a realidade. Quando isso acontece no reino físico, no reino terreno, as pessoas tentam se rebelar contra Deus, se rebelam contra Deus, achando que Deus também não vai ouvi-los, que Deus não está nem aí,
e que vão fazer da sua maneira. Mas não é assim, porque o nosso Pai Celeste, ele está pronto, disposto a escutar todas as nossas angústias e a falar em todo o tempo conosco. Ele, nossa, é assim, às vezes você nem fala, você só pensa e Deus faz. Porque a Bíblia diz que ele dá além daquilo do que você pede ou pensa, não é do seu jeito. E Absalão queria que as coisas fossem do jeito dele, como ele queria, e não são. As coisas são do jeito que Deus quer, entendeu? E o fim de Absalão foi muito triste, porque ele morreu como um vilão desprezível, né? Ele não foi sepultado como príncipe, ele foi sepultado como uma pessoa qualquer. O seu corpo foi lançado numa cova, foi coberto com pedra. E isso naquela época significava que ele era uma pessoa desonrada, rebelde e criminosa. Olha só, que, poxa vida, ele morreu e a Bíblia é bem clara quanto a isso. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. E Absalão, ele não honrou seu pai. E o Senhor tirou da terra. Ele pagou com a própria vida, ele morreu e foi enterrado como uma pessoa rebelde. Será que nós queremos isso para as nossas vidas? Eu não estou falando tanto fisicamente, mas fisicamente a gente não consegue assim imaginar, mas espiritualmente. Será que nós queremos morrer e sermos levados para as profundezas do inferno e sermos considerados rebeldes, sermos considerados criminosos por pecarmos, por termos cometido o pecado de rebelião, de feitiçaria, né, que é a rebeldia? Não, eu acho que não. Eu acho que nós queremos ser pessoas reconhecidas no reino celestial, ao lado de Jesus Cristo, ao lado do nosso Pai eterno, e sermos reconhecidos como pessoas obedientes, que honram a palavra do Senhor, que honram os pais, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Não é fácil, né? Muitas vezes, às vezes é mais fácil, às vezes é mais fácil você desobedecer e ser rebelde do que você ser obediente à palavra. Mas o preço que se paga pela obediência é muito melhor do que o que se paga pela rebeldia, pela desobediência. Então, que nós possamos ter atenção com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família, e que nós possamos ser obedientes. Vou bater nessa tecla sempre, obediência, obediência, obediência. Porque se você for obediente, principalmente à palavra do Senhor, a Deus, ao que Deus quer da sua vida e como Ele quer, tudo na sua vida vai ser diferente. Não tô falando aqui que vai ser assim fácil, você vai piscar, aconteceu, orou, tá na mão. Não, não é isso. Mas você vai ter paz, você vai sentir alívio, você vai sentir descanso em Jesus Cristo. Vai sentir descanso em Deus. E você vai saber que você tem um Deus amoroso, por mais rebelde. Se você for rebelde, não sei, peça perdão ao Senhor, se reconcilie com Deus e faça um voto de se estar no alinhamento, de se alinhar com Jesus e viver as promessas dele. Amém? Pai eterno, Deus de amor, que nós possamos, ó Pai, sermos obedientes, ó Pai, e que todo espírito de rebeldia, Senhor, das nossas vidas, Pai, seja retirado, Pai, no nome de Jesus.
No nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, obediência sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, que toda rebeldia caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles sejam, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, obedientes à Tua palavra, Senhor, obedientes aos seus pais, obedientes às autoridades impostas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que quando eu oro, Tu respondes na Tua justiça. Obrigado, Senhor, por este momento, no nome de Jesus. Amém. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.